O cara falou que o Vitinho era melhor que o Gabriel Jesus. E eu que torço contra o Gabriel Jesus. Mas olha, era uma comparação. Deixa eu só mandar espetacular. Momentâneo. Deixa eu só mandar aqui um tweet. Estou lendo um tweet. Olha quem tá mandando uma mensagem pra gente, ô Sormani. O Bernardão. Que jogou no São Paulo, no Cruz do Maria. O Bernardão falou: esse assunto está espetacular. Fiquem mais meia hora falando sobre isso. Bernardão, não dá. Aí você já tá exagerando. Aí você já tá exagerando. Chega, velho. Pelo amor de Deus. Uma hora falando de Gabriel Jesus e Neymar. E agora nós vamos falar direto lá do Rio de Janeiro com o Ricardo Lai. O Ricardo Lai dá informações aí do Flamengo. O Berril chegou. É, o Ricardo Lai. Fala, beijo, um abraço pra você, todo mundo ligado no programa. Exatamente, o Berril chegou, o Zé Ricardo já quer colocá-lo, né, pra jogar, mas tem que ter calma, né? Ele querer uma coisa, poder outra, até porque ele não pode ainda trabalhar no exterior, né? Ele tem que fazer a documentação dele, questões burocráticas. E depois do jogo da semana passada, né, do jogo da amizade, no qual o Berril, né, atuou, ele não treinou mais. Então, o jogador ele precisa ainda, né, fazer uma avaliação física, né, com o departamento, né, do Flamengo. Tem toda a estrutura lá no centro de treinamento do Flamengo, para daí sim o jogador, depois que estiver ok, né, questão burocrática, poder jogar e ser uma alternativa aí para o Zé Ricardo. Agora, o Zé Ricardo está gostando do que está vendo. Claro que é aquela coisa, né, Benji, pessoal? Pega aí o Macaé, Boa Vista, tem que fazer a obrigação que é vencer. E o Flamengo está fazendo isso, né? São 7 gols em 2 jogos. E já testando, né, o Rômulo, né, como volante, o Manquez jogando numa posição que não é a dele e que o Zé Ricardo não é dele, que ele está acostumado a jogar, né, pelo lado de campo. E o Zé Ricardo está testando isso, falou que o Manquez vai seguir nessa posição, mas que a posição de origem do Manquejo para o Zé Ricardo é como volante saindo pela esquerda e não jogando mais à frente pelo lado do campo. Diz que não vai atuar assim sempre o Manquejo, mas é uma alternativa. E tem uma preocupação, Benja, quanto ao Diego, porque ele sentiu ontem, inclusive foi substituído, o torcedor não gostou muito, já mais para o final, né, da partida, do segundo tempo, e ele estava sentindo um pouco o adutor da coxa. Então ele vai ser reavaliado hoje à tarde, tem treinamento no Ninho do Urubu, porque sábado já tem jogo em Moça Bonita, o estádio do Bangu, contra o Nova Iguaçu. Então a ideia do Zé Ricardo é colocar o time titular, né? Seguir colocando o time titular, porque pouco mais de um mês já tem estreia na Libertadores contra o São Lourenço. Então tem que dar treinabilidade ao time. E o Diego vai ser observado aí para saber se vai jogar no fim de semana. E tem essa expulsão aí, né, do Everton, né, que voltou a jogar agora, foi expulso e não joga a próxima partida, né, contra o Nova Iguaçu, Campeonato Carioca. 100% Flamengo e o Zé Ricardo gostando, por enquanto, do que tá vendo, bem. Não, mas também não tem como não ser 100%, né? O nível dos times... É obrigação, né? O nível dos times aí, exceção dos 4 grandes do Rio de Janeiro, infelizmente, são muito fracos. Então, são jogos praticamente amistosos aí que o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco tem que pegar e tem que ganhar. O Botafogo já não ganhou do Nova Iguaçu. Sabe o que eu acho engraçado? Aí tem a Série B. Aí vem a Série B e a Série C. Os times do Rio jogam com os times de São Paulo e ganham. É só pegar e olhar. Só pegar e olhar. Não, eu tô falando os nossos times... Não, o Campeonato Paulista... O Campeonato Paulista... eu não falei que o Campeonato Paulista é bom. Não. O Campeonato Paulista chega lá, chega lá, não sei o que lá, blá, blá, blá. Quando eles se enfrentam no campeonato, os times do Rio ganham. Como é que faz? Não, mas a discussão não é essa. Eu falei os times grandes têm obrigação de ganhar. Então vale pro Paulista também? Mas também, mas eu nunca fui defender. Há muitos anos que eu defendo. Eu também tenho acho o nível do Campeonato Paulista muito baixo. A diferença é a Ponte, que a Ponte Preta sempre monta times diferentes. A Ponte foi chegou na final. O Audax foi bem, o São Bernardo é um time que causa problemas. Ferroviária. Então, o São Bernardo joga bem. Nós sempre dizemos isso. O que o São Bernardo causa problema? O que a Ferroviária causa problema? Pode tirar um pontinho aqui, um pontinho ali. Veja, eu vejo uma qualidade técnica nos coadjuvantes paulistas maior do que dos cariocas. Mas eu tô te falando, aí entra o campeonato da Série B e da Série C, jogam esses times contra o time do Rio e o time do Rio ganha. Pra mim, exceção da Ponte Preta. Times. Não, Série B do Campeonato Brasileiro, Benja. Você tem a Campeonato Brasileiro. Só uma coisinha, o Campeonato Paulista, os times que não jogam, os times de primeiro nível, que não jogam a primeira divisão, abastecem
todos os outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês já repararam isso? Não, e não tem calendário. Os menores do futebol brasileiro, como eles não têm calendário, eles abastecem esses jogadores. O Campeonato Paulista é uma grande vitrine, como eu acho que o Campeonato Carioca também é, uma grande vitrine para os menores. Por quê? Eles abastecem os clubes do cenário nacional na Série B. Só você pegar os jogadores que jogam no Oeste, jogadores que... Pô, só o time que foi vice-campeão paulista. Não é que abastece, Pascoal, é que os caras não têm calendário e os clubes são obrigados a fazerem contratos curtos. Claro. Então terminou o campeonato, cada um vai cuidar da sua vida. Porque o problema é o calendário. O Vampeta disse, quando acabar o Campeonato Paulista, não tem mais bola correr. Agora, sabe por quê? Porque ele perde a oportunidade de ganhar dinheiro, ele vem... Aquele dia ele me deixou assim, estarrecido aqui. Não quis entrar em conflito, porque é um convidado, não vou ficar discutindo com o Vampeta. Não preciso da renda do São Paulo para sobreviver. Cara, claro que precisa. E se não... gente, o cara, como é que pode um dirigente de futebol dizer que vai desperdiçar o dinheiro de uma renda? Porque o clube tem um dono que é rico. Sim, mas se você puder colocar um pouco mais de dinheiro, você não coloca no seu bolso? Mas o que ele quis dizer é que não é esse dinheiro que vai mudar a vida do clube. O dirigente de clube de futebol não pode dizer um troço desse. Ele não pode abrir mão de receita nenhuma. Até porque ele vai jogar uma Série B, ele deveria ter objetivos de chegar à Série A. Ao fazer isso, ele está com o budget, o cofre dele, um pouquinho menos recheado. O Andrés abriu uma época de receita na briga com o Juvenal, que deixou de jogar no Morumbi. Isso é outro problema. Estou comentando aqui a declaração do Vampeta. Eu acho absurdo. Sabe por quê? Porque ele dirige o Vampeta, o Audax, como se fosse aí no jogador do Corinthians. Então ele cobra R$100 pro São Paulo jogar em Osasco e 20 pro Corinthians jogar. O que ele falou aqui? Eu vou deixar entupir meu estádio de torcida adversária. E por que cobra 20 do Corinthians? Ele ficou bravo. Quando eu perguntei isso pra ele, ficou bravo. Percebe? Esse tipo de gente é que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? Precisa tomar cuidado. Agora, Bom, vamos ouvir agora, você já vai falar, Cassiano, desculpa, você vai falar, porque agora nós vamos ouvir aí o Zé Ricardo, o treinador do Flamengo, e o Diego, o que eles falaram ontem, depois da vitória em cima do Macaé, mano. Olha aí, mano. Bora. Pelo número de gols, mas eu acho que pelas oportunidades que nós criamos, tanto no primeiro como nesse outro jogo, nesse segundo jogo, acredito que estamos no caminho. Logicamente que as dificuldades acontecerão durante a temporada e nós seremos colocados à prova todo jogo. Mas fico satisfeito, estou satisfeito com o que o time tem apresentado até agora, mas com certeza tem muita coisa para ajustar, os equilíbrios, a sincronia do sistema defensivo com a parte da frente, porque são muitas competições, com certeza muitas dificuldades virão e a gente precisa cada vez mais elevar o nível. E isso também passa pela utilização maior de todo o elenco, né? E a expectativa é que todo mundo esteja pronto quando for solicitado. Começa bem, sem dúvida, aproveitando bem as oportunidades, cumprindo, né, com as nossas obrigações, tanto com quanto sem a bola, isso traz um resultado positivo, né? Então nós estamos satisfeitos. Como dissemos depois do último jogo, estamos em crescimento, como é natural esse começo de temporada, mas temos que crescer vencendo, né? E é isso que nós temos feito e isso dá uma tranquilidade maior. Diego, ô Ricardo Lai, pararam as contratações aí no Flamengo, fechou no Berril, porque eu vi um papo também que o Flamengo estaria interessado no lateral direito, o René do Sport. Lateral esquerdo do René do Sport. Como é que anda as contratações? Acabaram ou não é no Flamengo, Ricardo Lai? Não, o lateral esquerdo vai ser buscado, né? O Flamengo precisa, né, de um lateral esquerdo para recompor aí o número de opções para esse setor. Tem o Trauco, mas o Jorge foi embora. E o René é um jogador que está no alvo aí do Flamengo. Agora, na última conversa que eu tive com o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, ele tinha me passado que o Flamengo não teria pressa para contratar esse jogador. Tem aí Libertadores já daqui um mês, né? Um pouco mais de um mês já tem Libertadores contra o São Lourenço, né? Comebol, Libertadores, Bridgestone. Então, o lateral esquerdo é uma prioridade do Flamengo, mas a direção de futebol não está com pressa para contratar esse jogador. Agora, o detalhe ali sobre o Diego Benja, é um jogador que nos últimos 4 jogos oficiais, contando com o ano passado, Santos e Coritiba, ele marcou nos últimos 4 jogos oficiais. Então, um jogador que tá tendo, embora não seja um artilheiro, né, em toda a sua carreira ele nunca foi notabilizado assim como um goleador, artilheiro, mais de assistência, mas aqui no Flamengo
ele tem marcado muitos gols, se eu não me engano já são 8 gols em 20 jogos. E nessas últimas 4 partidas fez os 4 gols em jogos oficiais. Então tá aí. O René do Sport é um bom lateral, Pascoal? É um bom lateral. Fez um bom campeonato brasileiro pelo Sport. Seria uma boa opção. Dentre esses nomes, a gente já tinha comentado dele em algumas outras equipes do futebol brasileiro. Né? Não só ele, como o Samuel Xavier, o lateral direito também é muito bom. Os dois laterais. É muito difícil tirar jogador do Sport. Muito difícil. Eles estão investindo? Só pela cláusula, o presidente não abre. O Richelli que o diga, né? O Richelli até renovou o contrato. O André tá voltando, né? O André tá voltando. O Corinthians abre mão de uma parte do negócio. O Pascoal, é importante o Flamengo ter pressa. O Lai nos deu a informação de que o Flamengo disse que não temos pressa para contratar esse jogador. Espera um pouquinho. O Libertadores está chegando aí, é bom ter pressa. Além disso, se o jogador atua pela Copa do Brasil, já não pode mais atuar. Mas isso é estratégia de negócio. O Rodrigo Caetano é um cara experiente. Ele não vai... Estou desesperado, o preço aumenta. Não precisa dizer que está desesperado. Mas também não Estamos precisa dizer, procurando, né? não precisa dizer que não tem Mas você pressa. acha que ele não está procurando? Faz parte da estratégia. O René é bom É a lateral. mesma coisa esse negócio de grupo fechado. O Cruzeiro estava com o grupo fechado. Aí apareceu a possibilidade do Lucas Silva. O cara vai lá, vai buscar. Aí você abre o grupo. Nem no convento das irmãs carmelitas fez isso é com fechado. Não Então, tem o segredo Zé no grupo Ricardo- fechado. Isso daí, o dirigente diz, mas na prática é diferente. Bom, vamos ver quem está mandando o WhatsApp pra gente, agora que o Mano está mais calmo, o programa segue tranquilamente. Vamos lá pro WhatsApp, roda aí, olha lá, meu menino. Aí, galera da Fox, queria mandar um abraço aí pro pessoal aí da mesa e queria fazer uma pergunta pro Mano. Mano, o que você achou do jogo ontem do Corinthians? E se o Guilherme tá jogando com calça jeans molhada ou se ele comeu uma feijoada e foi pro jogo? Porque é uma vergonha, né? E mandar um abraço aí pro Benja, que continua respondendo nossos Twitter aí. Valeu, abraço. Valeu. Um abraço pra você, E muito todos obrigado os pela tweets audiência. são lidos aqui, ó, na medida do possível, quase todos E se te respondidos. elogiar? Se elogiar, 99% Não, elogiar da... você, porque a gente você não quer. Não, escolhe crítica. Crítica é pra quem? Crítica pra cá? É. 99% de chance de eu ler, sem ofensas e palavrões. E elogios a você? Aqui? 100%. Tem elogio pra nós aqui, às vezes? Mas eu posso responder o telespectador? Pode, só quero mandar um abraço e falar pra você que tá em casa que quer interagir com a gente, só mandar seu Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil. Boa tarde, obrigado aí pela audiência. Amigão, com relação à sua primeira pergunta, o que eu achei do jogo? Um lixo, um grande lixo. Fala assim, ô, mano, pera um pouquinho, mano. É jogo amistoso, Um cara. lixo. Um tempo Lixo, de cada amistoso time. pode ser bom ou pode ser um lixo. Não, mano. Choveu muito. O jogo... Foi O campo tava alagado? Ontem a cidade Peraí, tava o campo caos. Peraí, não jogaram na rua. Não jogaram na rua. Era um gramado.